De volta com seu terceiro álbum, The Lumineers trouxe em agosto de 2019 um curta-metragem premiado no Festival Internacional de Cinema de Toronto, que vai muito além de suas produções anteriores. Dessa vez, eles trazem 3 gerações de uma mesma família, atingida pelo alcoolismo e consumo de drogas, e como isso afeta nas relações pessoais entre eles. Dividido em 3 partes, protagonizadas por 3 personagens, Gloria, Junior e Jim Sparks, Three é um projeto conjunto, pensado visualmente desde a escrita de suas músicas, trazendo uma pessoalidade dos autores sobre suas próprias questões pessoais e suas próprias famílias sobre o olhar do diretor Kevin Phillips. E assim como o último projeto audiovisual do grupo, é formado quase inteiramente por músicas e nenhuma fala. Relacionado a isso, vemos como o filme utiliza da ausência de diálogos como seu recurso maior de storytelling. Iniciamos conhecendo Gloria, introduzidos à família Sparks, Donnie Frank, pai de Gloria, e seu filho ainda bebê, Jimmy. Suas recaídas devido ao álcool são apresentadas, e através da música ouvimos o quanto há um tom fúnebre de luto na vida de Gloria pela falta de seus pais. E também somos apresentados à casa onde se dão quase todos os acontecimentos desse curta-metragem. Já nos 2 clipes seguintes, vemos o auge do vício de Gloria, traindo o marido numa noite de bebedeira e o uso de cocaína no bar. Este clipe e o próximo, Gloria, mostram de formas muito diferentes o resultado das atitudes impulsivas direcionadas pelas drogas. No primeiro, a falta de controle sobre ela, e no segundo, como isso afeta diretamente a todos que a cercam. Contando com uma quantidade exagerada de traveling ins, slow motion e movimento de câmeras bem marcados, a linguagem audiovisual se apoia em caotizar mais a vida da personagem que está basicamente perdendo o controle de suas ações. Toda essa trama, e principalmente a de Gloria, é baseada em 2 casos da família de Wesley e Jeremiah, trazendo também um enorme fator pessoal à letra por meio dos personagens. No arco de Junior Sparks, filho de Jimmy, acompanhamos o garoto em sua primeira desilusão amorosa. Logo em seguida, é explorada a relação de Jimmy com o pai e o fato da mãe já não estar mais presente nessa relação entre eles. Os incômodos do garoto ficam explícitos. Temos indícios de que essa relação entre os dois é abusiva e a música nos dá mais certezas quanto a isso. You blamed it all on your kids. We were young, we were innocent. Left for Denver cria toda uma semiótica anteriormente dada ao piano. Todas as músicas do arco de Gloria são muito bem marcadas pelos sons do instrumento, e do arco de Junior somente em Leader of the Landslide, no momento em que Jimmy passa dos limites com o álcool. Toda a influência dos vícios que permeia a família Sparks está resumida em um piano, e é justamente nele que Junior ateia fogo, dando a entender que ele seria a primeira geração a quebrar esse ciclo. O último arco mostra Jimmy mais além do que um pai abusivo e alcoólatra. Com muito foco na cena de sexo, Marcel mostra o quanto ele gostaria de ter algum tipo de amor. Jimmy Sparks é quase uma extensão desse clipe, repleta de melancolia e do personagem sofrendo consigo mesmo. Essas são só algumas das várias referências e detalhes mínimos que são passados de forma muito rápida pela narrativa. Indo mais a fundo, pode-se perceber que Donna era uma mãe extremamente abusiva e que ela provavelmente levou Gloria ao caminho do alcoolismo. Junior roubou um banco para ajudar a pagar as contas do pai e Jimmy se suicida ao final, além de vários outros detalhes como datas, qual deles foi criado por quem, a utilização da cor azul em quase todos os clipes, entre outros. Não há como negar que o grupo faz um trabalho muito bem feito e ousado em trazer uma narrativa tão fragmentada e cheia de detalhes para um público que geralmente não gasta tanto tempo assistindo videoclipes e criando teorias sobre eles. Dito isso, devido à quantidade de comentários com teorias dos fãs em praticamente todos os vídeos dessa série.
The Lumineers cria uma narrativa não só interessante, como cativa seus espectadores a pensar, a partir de imagens que são drenadas diretamente de algo bem palpável de seus criadores. Assim como seu filme anterior, The Ballad of Cleopatra, porém dessa vez indo mais longe nos visuais e na densidade da história. Bebendo da fonte do cinema pré-sincronizado, não precisamos de nenhuma palavra para nos conectar com a história, e as imagens falam por si só. Por fim, mesmo os dias atuais contando com cada vez mais pessoas consumindo músicas em maior quantidade com aquelas atreladas à narrativa visual gerada pelos videoclipes, é difícil fazer um público de massa se conectar tanto com histórias mais complexas do que geralmente elas são apresentadas. Assim como em The Ballad of Cleopatra, eles traduzem a partir de eventos reais uma narrativa fictícia que transmite sua experiência própria no tema e uma dose de empatia. 3 se destaca como um curta-metragem justamente devido a tudo isso, sendo um trabalho muito diferenciado de todos os outros álbuns visuais incríveis como os de Melanie Martinez, Beyoncé e Florence and the Machine. All alone, all alone, all alone, all alone, all alone.